Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão diz assim, resolva as seguintes inequações. Letra A, 4 elevado a x, aí menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8. Aí isso daqui tem que ser menor do que zero. Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então a minha primeira ideia é o seguinte. Eu vou pegar esse 4 aqui, que é o número composto, e vou representá-lo em potência. Então, 4 em potência é 2 ao quadrado. Aí isso fica 2 ao quadrado, aí isso tudo elevado a x. E aqui a gente repete. Menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8, aí menor que zero. Tá legal? Agora, por propriedade de potência, o expoente de fora ele multiplica o expoente de dentro. Aí vai ficar x vezes 2. Então, isso vai dar 2x. Repara que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3, isso daqui dá 6. E 3 vezes 2 também dá 6. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui, e vou colocar no lugar do 2. E o 2 eu vou colocar no lugar do x. Tudo bem? Aí vai ficar desse jeitão aqui, 2 elevado a x e isso daqui elevado a 2. E aqui eu repito. Aí menos 6 vezes x ao quadrado mais 8, aí menor que zero. Tá legal? Aí depois eu pensei assim, vamos substituir x ao quadrado por y, tá? Então, nessa desigualdade aqui, onde tem x ao quadrado, eu vou substituir por y. Então, repara aqui, x ao quadrado elevado a 2. Então, isso vai ficar y ao quadrado, porque isso daqui é y, tá? Aí menos 6 vezes x ao quadrado. Aí esse x ao quadrado aqui, substituindo por y. Aí fica menos 6 vezes y. E aqui eu repito, mais 8 menor que zero, tá? Agora, vamos achar as raízes da expressão x ao quadrado menos 6y mais 6, mais 8, né? Tranquilo? Repara que nesse caso aqui dá para fazer a soma em produto. Então, olha só. A soma das raízes, que é y' mais y2' é igual a menos b sobre a. A fórmula, né, da soma das raízes. Então, olha só. O b é o valor que multiplica o y, né? Nesse caso aqui é o menos 6. Então, esse b vai ser substituído por menos 6. Então, vai ficar o menos da fórmula e menos 6. Aí, dividido pelo a. O a vale 1, né? Que é o valor que multiplica o y ao quadrado. Nesse caso é 1. Tá legal? Então, isso vai ficar menos 6 dividido para 1. Esse menos vai trocar o sinal de que está dentro do parêntese. Então, esse 6 que é negativo, ele fica positivo. E 1 no denominador não precisa aparecer, né? Então, fica apenas o 6. Então, a soma das raízes tem que dar 6. Agora, o produto, que é a multiplicação das raízes. Então, y' vezes y2'. Pela fórmula, é C sobre A. É o termo independente dividido pelo valor que multiplica a variável ao quadrado. Então, C, o termo independente aqui, é o 8. Então, esse C vai ser substituído por 8. E o A vai ser substituído por 1. Tá legal? Então, 8 sobre 1 é a mesma coisa que 8. Tranquilo? Então, o produto das raízes tem que dar 8. A soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 8. Então, a gente precisa da adição de dois valores, que dê 6, e da multiplicação desses mesmos valores, que dê 8. Esses valores são 2 e 4. Concorda comigo? 2 adicionado a 4 dá 6 e 2 multiplicado por 4 dá 8. Então, y' vale 2 e y2' vale 4. Tá legal? Tranquilo? Tá. Então, agora a gente vai pensar assim, Agora vamos estudar o sinal da desigualdade. Então, aqui, dessa desigualdade aqui, de y ao quadrado menos 6y mais 8, aí isso tudo aqui menor que zero. Repara que o valor que multiplica a variável ao quadrado é positivo, né? Nesse caso aqui é 1 positivo. Então, o gráfico vai ser uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o a ele é maior que zero, tá? Então, vai ter esse jeitão aqui, Como aqui a desigualdade ela é aberta, então as raízes não são inclusas, tá vendo? Então, essa parte aqui, que está acima do eixo das abscissas, qualquer valor para y que for menor do que 2, vai ter imagem positiva. Agora aqui, essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, Qualquer valor para y que estiver entre 2 e 4 vai ter imagem negativa, porque essa parte aqui está abaixo do eixo das abscissas. E qualquer valor para y que for maior do que 4 vai ter imagem positiva, né? Porque essa parte do gráfico está acima do eixo das abscissas. Tudo bem? Tranquilo? Então, como ele quer que esta expressão aqui,
ela seja menor que zero, então o que serve para a gente como solução são os valores compreendidos entre 2 e 4, porque vai ter imagem negativa, tá legal? Então isso vai ficar y maior do que 2 e y menor do que 4. Agora, vamos substituir y por x ao quadrado. Então aqui, ó, pegando esse y aqui e substituindo por x ao quadrado. Então isso vai ficar x ao quadrado tem que ser maior do que 2 e x ao quadrado tem que ser menor do que 4. Tudo bem? Aí o que acontece? O 4 eu vou representá-lo como 2 ao quadrado e o 2 eu vou representar em potência, né? Como 2 elevado à primeira. Tudo bem? Tranquilo? Então repara aqui que eu tenho duas desigualdades. Então a solução tem que ser a interseção dessas duas desigualdades, tá? Repara que a base 2 ela é maior do que 1, então eu vou manter a desigualdade para o expoente. Então esse expoente aqui tem que ser maior do que 1 e esse expoente ele tem que ser menor do que 2. Aí ficamos assim, ó. A gente desconsidera as bases, né? Fica apenas com os expoentes. Então x tem que ser maior do que 1 e x tem que ser menor do que 2. Então essa daqui é a nossa solução. Então fica assim, ó. Solução: x pertence aos reais, tá o quê? X maior que 1 e x menor que 2. Tá legal? Tranquilo? Agora, a letra B. Na letra B eu tenho, ó, 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 1 mais 27. Aí esse membro aqui ele tem que ser maior do que zero. Então, a gente vai proceder da mesma maneira. Ó, o 9 eu vou representar em forma de potência. Então, 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Beleza? Esse 3, essa base 3 aqui, ó, eu vou distribuir para esses dois expoentes. Então, isso vai ficar, ó, 3 elevado a x, ó, e 3 elevado a primeira. Tudo bem? Então, a gente fica assim, ó. 3 elevado ao quadrado, isso tudo elevado a x, aí menos 4 vezes 3 elevado a x, vezes 3 elevado a primeira. Aqui eu repito, mais 27, aí menor que zero, tá? Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema, porque aqui eles vão se multiplicar, né? A gente já sabe que o resultado do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, posso trocar esses dois aqui de lugar. Então, aqui, ó, esse x vem para o lugar do 2 e o 2 vai para o lugar do x. É o que está aqui, ó. Aí fica 3 elevado a x e isso tudo elevado a 2. Tá legal? Tranquilo? 3 elevado a primeira é 3. Aí 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Aí vezes 3 elevado a x, que é o que está aqui, ó. Menos 12 vezes 3 elevado a x. E aqui eu repito. Mais 27 é maior que zero. Tá legal? Agora vamos substituir. Eu vou pegar o 3 elevado a x e vou substituir por y. Tudo bem? Tranquilo? Então, nessa equação aqui, ó, esse 3 elevado a x vai ser substituído por y. Esse 3 elevado a x vai ser substituído por y. Então, isso fica assim, ó. Y elevado a 2, aí menos 12 vezes y mais 27. É maior que zero. Tá legal? Agora, vamos achar as raízes da expressão y ao quadrado menos 12y mais 27. Repara que esse caso aqui também dá para fazer a soma em produto. Olha só, a soma y' mais y2' é menos b sobre a, que é igual a menos 12. Esse menos aqui é o menos da fórmula. E o b vai ser substituído por menos 12, né? Que é o valor que multiplica o y. Aí dividido por 1, que o a vale 1. Esse menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Esse 12 que é negativo vai ficar positivo. Então fica 12. Então a soma das raízes vai ter que dar 12. Agora o produto. Y' vezes y2'. Pela fórmula, é c sobre a. O c vai ser substituído por 27 e o a vai ser substituído por 1. Então fica 27 sobre 1 dá 27. Tá legal? Então, aqui, ó. Eu preciso da adição de dois valores, que dê 12, e da multiplicação desses mesmos valores, que dê 27. Esses valores são 3 e 9. Repara que 3 adicionado a 9 dá 12, e 3 multiplicado por 9 dá 27. Então, y' vale 3 e y2' vale 9. Tá legal? Agora vamos estudar o sinal. Então aqui, ó, tá a reta real, né? Repara que o intervalo aqui, ó, ele é aberto. Então as raízes não vão ser inclusas, né? Então não tem pauzinho em bola aberta, tranquilo? Repara que para valores menores do que 3, eu vou ter imagem positiva, né? Porque essa parte aqui do gráfico, ó, tá acima dos abscissas. Para valores compreendidos entre 3 e 9, eu vou ter imagem negativa. Repara que essa parte aqui do gráfico está abaixo dos abscissas. E para valores maiores que 9, eu vou ter imagem positiva. Então, repara que essa parte aqui do gráfico está acima dos abscissas. Então, eu vou ter imagem positiva. Como ele quer que essa expressão aqui, ó, ela seja maior do que zero é a parte positiva. Então, o que serve para a gente é isso aqui, ó, para valores menores que 3
e para valores maiores do que 9. Então, primeiro caso, y, isso daqui é y, né? Y tem que ser menor do que 3. Aí esse y eu vou substituí-lo por 3 elevado a x, né? Porque a gente trocou lá, né? A gente pegou 3 elevado a x e substituiu por y. Foi o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então agora eu vou pegar esse y e vou substituí-lo por 3 elevado a x para poder achar o valor de x. Então isso vai ficar 3 elevado a x menor do que 3 elevado à primeira, né? Porque esse 3 aqui, ó, está elevado à primeira potência. Como as bases são iguais, eu vou pensar nos expoentes. Repara que a base 3 ela é maior do que 1. Então esta desigualdade aqui, ó, eu vou manter para os expoentes. Então esse expoente x, ele tem que ser menor do que 1, que é o que está aqui, ó. X menor do que 1. Primeira solução. Agora aqui, ó, para esse caso aqui, ó, repara que y tem que ser maior do que 9, né? Então tá aqui, ó, y é maior que 9. Esse y eu vou substituí-lo por 3 elevado a x e o 9 eu vou substituir por 3 ao quadrado. Então 3 elevado a x tem que ser maior do que 3 ao quadrado. Como as bases são iguais, agora eu vou pensar nos expoentes. Repara que a base 3 ela é maior do que 1. Então eu vou manter esta desigualdade para os expoentes. O que isso quer dizer? Que esse x ele tem que ser maior do que 2. Tá legal? Que é o que está aqui, ó. X maior do que 2. Tudo bem? Então a solução fica assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? X menor do que 1 ou x maior do que 2. Tá legal? Mas daí, a gente tem mais dois outros casos. Então aqui, ó. Letra C. Na letra C agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 2 elevado a x mais 5, mais 3 elevado a x. Aí esse membro aqui, ó, menor que 3 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 2 e mais 2 elevado a x. Tá legal? Vamos resolver isso daí? Olha só. Eu vou pegar essa base 2 e vou distribuir para esses dois expoentes. Então isso vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a quinta. Beleza? Aí mais, ó. Esse 3 elevado a x, ele não está sozinho, ele está sendo multiplicado por 1. Então aqui, ó. Quando 1 não aparece na multiplicação, ele existe, né? Ele está lá, tá legal? Mesmo que ele não apareça, mas ele existe. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, na verdade, é 1 multiplicado por 3 elevado a x ao quadrado, tá? Aí aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa base, vou distribuir para esses dois expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, tudo bem? Aqui, eu vou pegar essa base 2 e distribuir para esses dois. Então, fica 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, tá? Aí, mesma coisa aqui, ó. Esse 2 elevado a x, ele não está sozinho, ele está sendo multiplicado por 1. Então, isso vai ficar mais, ó, mais 1 que multiplica 2 elevado a x. Tá legal? Bom, agora eu vou resolver as potências, né? Ó, 2 elevado a x, a gente repete, 2 elevado a x vezes 2 elevado a quinta potência. Isso vai dar 32, então fica 2 elevado a x vezes 32. Aí aqui, ó, mais, aí aqui eu repito, né? 1 vezes 3 elevado a x, aí menor que, agora aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, tá legal? Então, fica 3 elevado a x vezes 9, aí mais, aqui, ó, 2 elevado a x, ó, 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, dá 4, tá legal? Então, fica 2 elevado a x vezes 4, mais, aí aqui eu repito, 1 que multiplica 2 elevado a x, tranquilo? Agora, eu só vou ajeitar isso daqui, ó, tá legal? 2 elevado a x vezes 32 vai dar 32 vezes 2 elevado a x. Aqui eu repito, tudo bem? A mesma coisa aqui, ó, 3 elevado a x vezes 9 dá 9 vezes 3 elevado a x, tudo bem? Aqui vai ficar dessa maneira, né? 4 vezes 2 elevado a x, e aqui eu estou repetindo, mais 1 vezes 2 elevado a x, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar vamos dizer, os que têm partes literais iguais, né? Tipo, olha só, aqui dá para adicionar esses dois? Não, por quê? 2 elevado a x é diferente de 3 elevado a x, então só vou repetir. Agora, nesse membro aqui, ó, esse 9 vezes 3 elevado a x, eu estou repetindo aqui. Mas esses dois dá para ser adicionado, ó, porque é 4 vezes 2 elevado a x mais 1 que multiplica 2 elevado a x. Tranquilo? Então, esses dois dá para somar, porque vamos dizer que eles têm a mesma parte literal. Qual seria essa parte literal? O 2 elevado a x, tá? Então, somando aqui, ó, 4 mais 1 dá 5. Então, isso fica 5 vezes 2 elevado a x. Tá legal? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo que for 2 elevado a x para lá e tudo que for 3 elevado a x para cá. Tá legal?
Então aqui, ó, esse cara aqui eu mantenho, esse termo, né, eu mantenho, beleza? Mantenho o sinal dele. Agora, esse daqui que está positivo, ele vem para cá como negativo, então fica 32 vezes 2 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x. Aí menor que esse daqui, ó, esse termo, eu mantenho, né, o sinal dele, então fica 9 vezes 3 elevado a x. Agora esse daqui, ó, está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo, né? Aí fica menos 1 que multiplica 3 elevado a x. Esses dois dá para somar, porque eles têm a mesma parte literal, né? Qual seria essa parte literal? 2 elevado a x. Então, 32 vezes 2 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x, isso vai dar 27. Então, fica 27 vezes 2 elevado a x. Tá legal? Aqui também dá para somar esses dois, né? Porque tem a mesma parte literal, ó, que é o 3 elevado a x. Então, 9 vezes 3 elevado a x menos 1 que multiplica 3 elevado a x, isso vai dar 8. Fica 8 vezes 3 elevado a x, tá? Depois, eu vou pegar esse 3 elevado a x que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Esse 27 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo, tá legal? Então, fica 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x, aí menor que 8 dividido por 27, tá? Repara que aqui eu posso aplicar uma propriedade de potência, né? Então, 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x é o mesmo que 2 sobre 3, e isso tudo elevado a x, tá? O 8, em forma de potência, ele é 2 ao cubo. E o 27, em forma de potência, é 3 ao cubo. Tudo bem? Então, esse termo aqui a gente repete. 2 sobre 3, e isso tudo elevado a x, aí menor que. Agora aqui, ó, posso aplicar a mesma propriedade de potência, né? Então, esse jeitão aqui, ó, 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo, eu posso representar assim, ó, 2 sobre 3, e isso tudo elevado ao cubo. Repara que eu tenho igualdade de bases, mas sendo que essa base aqui é menor do que 1, né? Porque 2 dividido para 3 vai dar 0, alguma coisa. Então, isso é menor do que 1. Então, se a base é menor do que 1, essa desigualdade aqui, ó, eu vou inverter. Tá legal? Repare que aqui, ó, esse expoente, ó, ele vai ter que ser maior do que 3. Aqui tá menor, né? Então, a gente vai inverter, porque essa base é menor do que 1, tá? Então, isso vai ficar x maior do que 3. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa daqui é a nossa solução. Então, botei assim, ó. Solução. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que 3, tá? Agora, último caso, ó. Letra D, a gente tem o seguinte, tem 3 vezes, entre parênteses, né? 3 elevado a x menos 1 é maior que 1. Aí, 1 menos 3 elevado a menos x, tá legal? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar esses dois. Então, vai ficar, ó, multiplicando esse. 3 vezes 3 elevado a x, aí 3 vezes menos 1, então vai ficar menos 3, tá legal? Aí maior ou igual, né? Maior ou igual. Agora, aqui a gente repete o 1, ó, tá vendo? Aí menos 3 elevado a menos x. Para tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter isso daqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 3 elevado a x, tá legal? Agora, eu quero eliminar esse denominador. Então, para eliminar esse denominador, eu vou pegar todos os termos desta desigualdade e vou multiplicar por x por 3 elevado a x. Tudo bem? Aí esse 3 elevado a x vai multiplicar esse termo, tá aqui, ó, o 3 elevado a x multiplicando esse termo. Aí o 3 elevado a x vai multiplicar esse termo aqui, ó, que é o que tá aqui, ó, tá vendo? Fica menos 3 elevado a x vezes 3, tá? Aí maior ou igual, aí esse 3 elevado a x vai multiplicar o 1, que tá aqui, ó, 3 elevado a x vezes 1. E esse 3 elevado a x vai multiplicar esse termo, que tá aqui, ó, menos, que é esse menos, 3 elevado a x vezes 1 sobre 3 elevado a x. Aí repara que na multiplicação, eu posso cortar o de cima com o de baixo. Aí vai ficar aqui apenas o menos 1. Foi comigo? Tranquilo? Aí agora aqui, ó. Nesse termo, repara que eu tenho a propriedade de potência, né? Ó, multiplicação de bases iguais. Eu vou pegar apenas essas duas bases aqui e vou multiplicar. Esse 3 aqui eu vou repetir aqui, ó. Tá vendo? Aí fica 3 vezes 3 elevado a x mais x. Porque eu vou somar esses expoentes, né? Multiplicação de bases iguais. A gente repete a base e adiciona os expoentes. Aqui, eu só vou ajeitar isso daqui, né? Então, fica menos 3 vezes 3 elevado a x, é maior ou igual. Aqui, 3 elevado a x vezes 1 vai dar 3 elevado a x. E aqui ficou apenas o menos 1, tá? Aí vamos nessa. Somando aqui, ó, os expoentes, né? Isso vai dar 2x. Então, fica 3 vezes 3 elevado a 2x. E aqui a gente repete. Aí, menos
3 vezes 3 elevado a x maior ou igual 3 elevado a x, aí menos 1. Tá legal? Depois, eu vou representar dessa maneira aqui, ó, esse fator, né? Eu posso trocar o lugar desses dois, tá legal? Então, isso vai ficar 3 vezes 3 elevado a x, isso tudo elevado a 2. Aqui eu repito esse termo. Agora, esse daqui, ó, vou jogar tudo para lá. Então, esse 3 elevado a x está desse lado como positivo, ele vem para cá como negativo, né? Esse 1 está desse lado como negativo, ele passa para o outro lado como positivo, tá legal? Então, isso vai ficar 3 vezes, aí 3 elevado a x, isso tudo elevado a 2, aí menos 3 vezes 3 elevado a x, aí menos 3 elevado a x mais 1, tá legal? Repare que esses dois aqui, ó, dá para somar, porque eles têm a mesma parte literal, beleza? Esse daqui eu repito, né? Aí 3 vezes 3 elevado a x, isso elevado a 2, adicionando esses dois, vai dar menos 4, então fica menos 4 vezes 3 elevado a x, e aqui eu repito, mais 1 maior ou igual a 0. Agora vamos substituir 3 elevado a x por y, para poder achar o valor de y, tá legal? Então aqui, ó, é 3 vezes 3 elevado a x e isso elevado a 2. Aí esse 3 elevado a x vai ser substituído por y. Então vai ficar 3 vezes y ao quadrado. Aí menos 4 vezes 3 elevado a x. Aí esse 3 elevado a x vai ser substituído por y. Aí fica menos 4 vezes y. Tá legal? E o mais 1 aqui a gente repete. Aí mais 1, aí maior ou igual a 0. Tá? Agora, eu vou resolver isso daqui por Bhaskara, né? Porque soma e produto vai ser um pouquinho complicado, então tem que achar as raízes. Aí lembrando que a fórmula de Bhaskara vai ser o seguinte: y que é igual, ó, a menos b, aí mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta já vou jogar direto na fórmula do delta, né? Que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aí isso tudo dividido por 2 vezes a. Repara aqui que o b é o valor que multiplica o y, então é menos 4. O a é o valor que multiplica o y ao quadrado, nesse caso é o 3. E o c é o termo independente, que nesse caso é 1. Tá legal? Então aqui, ó, y vai ser igual menos b, então vai ficar menos 4. Então isso fica 4, tá? Aí mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então fica menos 4 ao quadrado. Aí menos 4 vezes, ó, menos 4 vezes o a vale 3. Aí vezes o c, que vale 1. Aí dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 3, tá legal? Então isso ficou 4, aí mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, aí menos 4 vezes 3 vezes 1, dividido por 2 vezes 3. Aqui a gente repete, tá? Aí mais ou menos raiz quadrada, menos 4 elevado a 2, dá 16. Agora aqui, ó, menos 4 vezes 3, dá menos 12 vezes 1, menos 12. Aí dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Então y é igual a 4, a mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 12, dividido para 6. Aqui eu repito, ó, 4 mais ou menos raiz quadrada. 16 menos 12 dá 4. Aí dividido para 6. Então isso fica 4, aí mais ou menos raiz quadrada de 2, né? Porque raiz quadrada de 4 vale 2, tá legal? Aí dividido para 6. Daqui eu tiro dois valores para y, né? Ó, positivo para negativo. Então vai ficar y' que é igual a 4 mais 2 dividido para 6. 4 mais 2 dá 6. 6 dividido para 6 dá 1. Tá legal? Y duas linhas. Agora pensando no negativo. Então isso fica 4 menos 2 dividido para 6. 4 menos 2 dá 2. Dá para simplificar por 2, né? Então 2 dividido para 2 dá 1. E 6 dividido para 2 dá 3. Então tá aqui outra raiz. Agora a gente faz o estudo do sinal. Então aqui está o eixo real, né? A menor raiz é 1/3 e a maior, né, é 1. Legal? Repara que elas estão inclusas, né? Porque o intervalo aqui da desigualdade é fechado, ó. Tá vendo? Então se tem pauzinho, a gente fecha a bolinha. Tranquilo? Agora, o gráfico vai ser uma parábola, né? Porque é uma equação do segundo grau, com concavidade voltada para cima. Porque o a ele é maior do que 0, né? Repara aqui, ó, que o a é o valor que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso, o a vale 3 e 3 é maior do que 0. Então, por isso que o gráfico é uma parábola com concavidade para cima. Tá legal? Essa parte do gráfico aqui, ó, que está acima do eixo das abscissas. Então, qualquer valor para y que for menor do que 1/3 vai ter imagem positiva. Tá legal? Tranquilo? E se for 1/3 vai dar 0, né? Tá legal?
Agora, essa parte do gráfico aqui, ó, está abaixo do eixo das abscissas, então vai ter imagem negativa. Então, qualquer valor que esteja compreendido entre 1/3 e 1 vai ter imagem negativa, tudo bem? E se for o 1, vai dar 0, tá? Que o 1 é raiz, né? O valor que zera a expressão. Essa parte do gráfico aqui, ó, está acima do eixo das abscissas, então vai ter imagem positiva. Então, qualquer valor para y que for maior do que 1 vai ter imagem positiva, tá legal? Tranquilo? Tá, então daqui eu tiro duas soluções. Então aqui, para esse caso, o y ele tem que ser menor ou igual a 1/3, né? Substituindo o y por 3 elevado a x. Então fica 3 elevado a x menor ou igual a 3 elevado a menos 1. Porque eu vou inverter isso daqui, ó. Então, invertendo, fica assim, ó. Fica 3 elevado a menos 1. Repara que aqui as bases são iguais. A base 3 ela é maior do que 1, né? Então, eu vou manter essa desigualdade aqui, ó, para os expoentes. Então, esse expoente ele tem que ser menor ou igual a esse expoente aqui, ó. Então, fica assim, ó. X menor ou igual a menos 1. Agora, para esse caso aqui, ó. Repara que aqui como solução, o y tem que ser maior ou igual a 1, né? Tranquilo? Então, esse y eu vou substituí-lo por 3 elevado a x. Então, fica 3 elevado a x maior ou igual a 3 elevado a 0, né? Porque esse 1 eu vou substituir por isso daqui. Beleza? Então, aqui, ó. Mesma coisa, né? Repara que a base ela é maior do que 1, então mantenho essa desigualdade aqui para os expoentes. Então, esse expoente ele tem que ser maior ou igual do que 0. Então, tá aqui, ó. X maior ou igual a 0. Tranquilo? Então, a solução ela fica assim, ó. Fica x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser menor ou igual a menos 1, ou x tem que ser maior ou igual a 0. Tá legal? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Bons estudos.